A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @AIG 1318 37300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, e Neemias 11, 1 e 2. E no livro da sabedoria, onde está escrito assim, em Provérbios 16, 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine em Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que nos templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nessa live. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Espírito Santo do Senhor Deus, para que todo o sorteio seja conduzido pelo Espírito Santo, do rebanho, dos guerreiros, do exército do Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação,
fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos agora sortear uma oração para dar início ao sorteio dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas para a meditação do rebanho. O livro é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios contém 13 versículos. Paulo promete investigar e castigar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Essa é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscai prova de que em mim Cristo fala o que não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos neles, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho de número
12 par e 11 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo do livro de Lamentações é o capítulo 1. Capítulo 1 contém 22 versículos. Jerusalém destruída e desolada. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como já é solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tendo quem a console, entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado a exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes, e elas mesmas se acham em amargura. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. O capítulo do livro de Amós é o capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Amós contém 17 versículos. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir ao rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois da findas das ceias do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te como substituirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devora a herança do Senhor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro. O livro para a meditação do rebanho é o livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Números. Capítulo 1 do livro de Números contém 54 versículos. O Senhor Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente cabeça por cabeça, da idade de 25 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos,
tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa dos seus pais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepareis, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência, física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo de 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja, quem omite ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nesta denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isto na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você leia todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença, não se esqueçam de curtir e compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Glórias e glórias a ti, Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias para a meditação do rebanho. Capítulo 46 do livro de Jeremias. 46. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 28 versículos, que diz assim: profecia a respeito do Egito. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Poli as lanças, veste-os de couraças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. O livro é livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do livro. E o livro... o capítulo, perdão. Ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Um sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes, perdão, para o rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. É o capítulo número 1 do livro de Eclesiastes, que contém 18 versículos, que diz assim: a eterna mesmice, versículo 4, 5, 6 e 7. Geração vai, a geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua correria e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Glórias ao nosso Senhor. Agora sim, vamos a mais um rebanho.
rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nenive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos ao sorteio. E o livro é 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro. O sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos, que diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo saber a si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o castigo da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o rebanho é 2 Samuel, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 20 do livro de 2 Samuel. Capítulo 20. Capítulo 20 do livro de 2 Samuel contém 26 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: a sedição de Sebá e a sua morte. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então se achou ali por causa um homem de Belial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, não temos herança do filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel separaram de Davi e seguiram Sebá, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém,
Tomou o rei as suas 10 concubinas que deixava para cuidar da casa e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas. E estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei de Amassa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Glórias ao nosso Senhor. Agora eu irei sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. E a denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Gratidão pela presença. Denúncia de número 59. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que quer, ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, omitindo que sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG131837300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mentalize aí um número de 1 a 20. Deixe o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Efésios, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. E o capítulo é o capítulo 6 do livro de Efésios. Capítulo 6 do livro de Efésios contém 24 versículos. Olá, santo, filhos e pais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Mentaliza aí um número de 1 a 20,
para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final dessa live. O livro é o livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Lucas. Capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Lucas contém 59 versículos. O fermento dos fariseus, algumas admoestações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou o Senhor Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam a corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito. Contém 16 versículos. Deveres e qualificações dos ministros. Versículos 5, 6, 7 e 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro do Senhor Deus, não arrogante, não insensível, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 5 do livro de Marcos. Capítulo 5 do livro de Marcos contém 43 versículos. A cura do endemoniado Geraseno. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. E o capítulo 21 do livro de Mateus. Capítulo 21 do livro de Mateus.
contém 46 versículos. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou o Senhor Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo acharás presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responda-lhes que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. E a denúncia é a denúncia... Ai, glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia de número 61. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma delas foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração é a oração de número 7. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @G1 318 37 300, essas vidas que estão juntas conosco em um só espírito sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios, mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico.
E o capítulo é o capítulo 17 do livro de Levítico. Capítulo 17 contém 16 versículos, que diz assim: leis referente à matança dos animais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imoltar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. E o capítulo do livro de Esther sorteado é o capítulo 7 do livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther contém 10 versículos. Esther denuncia Amã, que é enforcado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a sua petição, rainha Esther? Esse te dará que desejais, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dei-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, e se ainda como servos e como servas nos servissem, vendido, calar-me-ai, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Neemias, 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Neemias. Capítulo 1 do livro de Neemias contém 11 versículos. Neemias ora por Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. As palavras de Neemias, filho de Acabias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e lhe não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas. E o capítulo do livro de Gálatas é o capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos. A inconstância dos Gálatas, versículos 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam em querer perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregados, seja anátema. E assim já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Daniel. Capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-o no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora ler para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada. E o quarto lugar é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Mentaliza aí um número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Número 13, Lamentações, capítulo 1. Número 5, Amós, capítulo 7. Número 14, Números, capítulo 1. Número 3, Malaquias, capítulo 4. Número 6, Jeremias 46, capítulo 46. Número 1, Eclesiastes, capítulo 1. Número 17, Naum, capítulo 3. Número 2, 2 Pedro, capítulo 2. Número 4, 2 Samuel, capítulo 20. Número 20, Efésios, capítulo 6. Número 12, Lucas, capítulo 12. Número 19, Tito, capítulo 1. Número 9, Marcos, capítulo 5. Número 18, Mateus, capítulo 21. Número 7, Levítico, capítulo 17. Número 8, Esther, capítulo 7. Número 11, Neemias, capítulo 1. Número 10, Gálatas, capítulo 1. E número 15, Daniel, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo. Pois todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias, de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever nesta nossa igreja virtual, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live que ficou comigo até o final e espero vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença.